Boa noite a todos, graça e paz. Minha alegria de poder compartilhar uma palavra aqui para cada um de vocês. Confesso que a mensagem que pretendo trazer, ela começou semana passada, quando o pastor estava pregando aqui, né? Ele falou lá do Rio de Janeiro, né, que tinha um traficante evangélico que fechou o terreiro, porque agora o dono do morro é crente, né? Então, toda aquela mensagem, ela falou muito comigo, e de forma que veio confirmar aquilo que eu penso que o Senhor colocou no meu coração para que estivesse compartilhando com cada um de vocês. Vamos abrir então, sem demora. Estarei lendo na edição revista e atualizada o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14. Vamos ler do versículo 1 até o 17. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo em forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido, na mente réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora, a nossa ênfase aqui para hoje à noite. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O tema que eu quero abordar nesta noite é alcançando uma vida piedosa pela palavra de Deus. Meus caros, é notório que nos tempos em que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando casos que nós lemos aqui nos primeiros versículos. Homens amantes de si mesmos, desafeiçoados, e se fosse para eu falar mais, eu teria que colocar aqui o noticiário, que aí daria um exemplo perfeito do que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, aqui perto do ano 64 depois de Cristo, e que infelizmente tem sido a característica de muitas pessoas hoje na nossa sociedade. O irmão falava semana passada, olha, mas é a cidade mais evangelizada, é a cidade onde tem o maior número de igrejas e é a cidade também mais violenta.
O que é que tem acontecido? Qual tem sido a fonte desse problema que nós temos verificado? Olha, maior número de igrejas, maior número de tudo isso que nós lemos aqui. E coisas que eu também nem posso falar por proibição aqui da própria palavra, coisas que a gente não pode nem sequer mencionar aqui. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para Timóteo, tem um contexto interessante. Essa foi a sua última carta. Ele estava encarcerado, aguardando a sua execução. Paulo já estava nos momentos finais de sua vida. Mas nós podemos perceber aqui que ele não estava... Timóteo, não valeu nada ter sido crente. Aí, eu fui apóstolo, fiz de tudo na igreja e agora eu estou sendo morto. Você é decapitado, como se eu fosse malfeitor. Onde está Deus, Timóteo? Não é isso que nós vemos aqui na carta que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo, seu amado filho e seu discípulo. Se você voltar aqui no capítulo 2, desse mesmo livro aqui, nós vamos poder perceber que Paulo compara a vida cristã com a vida militar. E para quem já teve uma experiência militar, como eu já tive, por mais básica que seja, sabe que a vida militar, ela envolve sacrifício. Não é uma vida fácil, é uma vida de disciplina, é uma vida de alvos, de objetivos bem estabelecidos, em que você jamais, nem por pensamento, pode quebrar quaisquer regras. Não pode. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm quebrado regras, quebrado princípios, achando que foi uma revelação de Deus e que aquilo pode passar por cima do que está escrito. Então, nessa noite, irmãos, eu quero responder algumas questões ou compartilhar algumas verdades de como nós podemos alcançar uma vida piedosa pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui no verso 14, que o apóstolo Paulo chama para si, em relação a Timóteo, a responsabilidade de discipulador, a responsabilidade por aquilo que ele ensinou para Timóteo. E ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeu. Ora, irmãos, ensinar, às vezes, nem sempre, tá? Ensinar é até fácil. Se você está perdido aqui numa rua, você fala: onde fica a rua tal? A pessoa fala: você pode descer reto, você vira a próxima esquerda, você vai sair. É fácil. Agora, quando se trata de ensinar aquilo que agrada a Deus, um estilo de vida, de como agradar ao Senhor, aí já não é para qualquer um. Um exemplo clássico de que nós temos na própria Bíblia eram os fariseus. Eles davam o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas eles negavam a misericórdia. Eles negavam aquilo que era mais importante, que era a misericórdia. A religião deles era exterior. E Deus não se impressiona com religião exterior. Deus está interessado naquilo que está dentro do nosso coração. Ele está interessado naquilo que são as nossas motivações. E o desafio que nós estamos enfrentando hoje é de nos colocarmos como modelos a ser seguido. O apóstolo Paulo falou: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é um desafio de pequena monta. Como foi dito, para quem já teve uma experiência de vida militar, sabe, olha, se você está numa missão, por mais simples que seja a ordem que te foi passada, cumpra cabalmente da forma que você tem que fazer. Não queira fazer: eu vou pegar uns atalhos aqui porque eu vou resolver mais rápido. Não, porque vai dar errado. Vai dar errado. Então, primeira verdade,
permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Isso Paulo falando para o seu amado filho Timóteo, filho na fé. Agora um outro desafio para nós aqui, agora eu já vejo como pais. Graças a Deus, sou pai, está chegando meu filho ali, já tem uma moça de 1 ano e 4 meses, mas esse versículo fica no meu ouvido, na minha mente, no meu coração direto. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pastor Júlio mesmo já falou aqui que às vezes nós queremos ver a igreja como uma empresa que presta serviço para nós. Eu sou o cliente, então eu quero uma salinha assim para os meus filhos, eu quero uma salinha assada, eu quero um professor formado. Irmão, abaixa um pouco o retorno aqui, que está dando uma reverberação aqui. A gente percebe que eu quero um professor formado em psicologia para cuidar dos meus filhos, mas lá em casa eu não faço nada daquilo que eu quero que seja feito aqui na igreja. A responsabilidade sobre os meus filhos não é do pastor Júlio. A responsabilidade pela educação dos meus filhos não é dos professores da salinha. Meus filhos têm que chegar aqui educados. Meus filhos têm que chegar aqui sabendo de quem eles aprenderam. Ah, mas é uma criança. Uma vez eu fui com a minha sobrinha, eu ainda não era casado, eu fui com a minha sobrinha à igreja, pastor, e simplesmente cheguei lá antes do culto, tinha o costume de ajoelhar e orar. Minha sobrinha foi do meu lado e ajoelhou, porque ela estava vendo o tio dela, o quê? Ajoelhando para falar com Deus antes do culto. Então, minha filha, meu filho, vai ter que ver o pai dele de joelhos, vai ter que ver o papai com a Bíblia na mão estudando, e vai ter que ver o papai fazendo um culto doméstico, falando de Jesus lá, para quando vier aqui na igreja, aquilo que eles aprenderam lá ser fortalecido, ser robustecido, ser mais edificados. Então, a palavra, meus queridos, está nos dizendo que se nós quisermos alcançar uma vida de piedade diante de Deus e diante dos homens, nós, como pais, temos que começar dentro da nossa casa. Não tem outra escapatória, não tem outro meio, outro caminho, não tem como delegar, não tem como terceirizar isso. Tem que ser a minha responsabilidade. Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Ora, o apóstolo Paulo fala aqui, ó, desde a sua infância. Ou seja, Timóteo não foi um crente ali, ó, começou com 20 anos, não. Ele já era desde a infância. Já vivia num lar onde a palavra do Senhor se fazia presente. Eu gasto muito tempo com celular, confesso isso aqui para a igreja. Mas se tem uma luta que eu tenho tido é que quando a minha filha chega perto de mim, que eu estou com o celular, eu tenho que dar um jeito de esconder, porque quando ela pega o celular, parece que está pegando assim, algo, dá um sorriso, dá uma coisa. Meu celular tem senha, tem tudo, e ela conseguiu, com 1 ano e pouco, destravar meu celular. Não sei como, mas conseguiu. E ria. Eu tenho que colocar esse desejo no coração da minha filha pela palavra, de pegar a palavra, esmiuçar a palavra. Isso é o que eu tenho que fazer. Não tem mais ninguém na face da terra com essa responsabilidade em relação a Helena. Só eu. Eu e a mãe dela. Então, meus irmãos, em segundo lugar, que fique claro que nós, como pais, devemos discipular os nossos filhos, se nós quisermos alcançar uma vida de piedade pela palavra de Deus, diante dos homens e diante de Deus também. Em terceiro lugar, queridos, eu quero adentrar aqui no mérito do valor e da excelência da palavra de Deus para as nossas vidas.
O apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Em 2003, pastor Júlio, eu nunca me esqueci disso. Eu estava indo numa farmácia e eu estava com o meu cachorro. E era um cachorro pequeno, eu falo um pincher com a alma de Doberman, porque ele era alto, né? E estou saindo da farmácia, não entrei com ele lá, a pessoa me atendeu lá e veio um senhor. E já ficou com medo, já se assustou, falou assim: olha, o cachorro não morde não, pode ficar tranquilo, também não ia deixar, né? Ele, não, é porque... E já o homem já era bem idoso. Eu disse: não, porque quando eu era criança, a babá que cuidava de mim, uma vez o cachorro veio atacar, e eu estava no colo dela, quando o cachorro vinha, ela me colocava na frente do cachorro, para o cachorro me morder e não mordê-la. Então a babá utilizou aquele homem já avançado de idade, como quando era criança, como escudo. Então ele tinha muito medo. E do nada, pastor Júlio, ele não foi falar ali para mim de cachorro, ele não foi ali falar para mim de mordida. Ele foi ali por Deus para me dar uma grande lição a respeito das Escrituras. Eu estou falando de 2003. Ele falou: você sabe por que o mundo está assim hoje? Eu pensei, vai vir uma palavra aí de sabedoria. Eu falei assim: olha, eu gostaria de ouvir o que o senhor tem a dizer. Pois eu vou falar. É porque nas escolas pararam de ler os 10 mandamentos e ele falou assim: e rezar o Pai Nosso. Nós não rezamos, nós oramos, né? E eu fui considerar sobre isso, irmãos. Os 10 mandamentos e a oração, ou seja, a doutrina e a oração. O ensino que vale lá: não terá outros deuses diante de mim, está valendo aqui. E é o que Paulo está falando. Não tínhamos nessa época aqui, no ano 64 depois de Cristo, uma Bíblia Shed, não tínhamos uma Bíblia de Estudo de Genebra, não tínhamos uma Bíblia de Plenitude. Não tinha. O que aquele povo tinha era as Escrituras, a lei, os profetas, os salmos, era o que eles tinham. E Paulo também escrevendo, os apóstolos escrevendo, era o que eles tinham, e o acesso era muito difícil. Mas aquele povo dava a sua vida por aquilo em que eles criam, porque entendiam que era a palavra de Deus, então não negociavam aquilo que era a palavra de Deus. Da mesma forma, hoje, no ano de 2024, nem eu, nem o irmão, nós podemos negociar a palavra de Deus, relativizar. Ah, mas o prêmio Nobel fulano de tal falou que isso aí está errado. Falei assim: ele está errado, é ele que está errado. Se tiver que escolher entre o prêmio Nobel, o que ele diz, e o que a palavra está dizendo, eu vou ficar com o que a palavra está dizendo. Não dá para relativizar. Ah, mas hoje não existe mais absolutos. Para mim existe, para mim está aqui. Não tem como, irmão, você, como um crente, relativizar as Escrituras. Se você relativizar, não, porque Jesus não morreu, Jesus estava desmaiado lá na... Olha, se o Senhor Jesus Cristo não morreu, a sua e a minha fé, ela é vã. Não serve, não salva, não perdoa pecados. Então, apegue-se à palavra de Deus, mais do que à sua própria vida. Eu acho interessante que há alguns anos foi noticiado aí que o Estado Islâmico pegou um pastor, não sei em qual lugar aí, o camarada era muçulmano, se converteu ao evangelho e deram oportunidade. Ou você nega o seu Jesus, ou você vai morrer na forca. Está lá o guindaste esperando. Pois eu vou para a forca, mas eu não vou negar Jesus. Mas e se ele relativiza? Pode ser, a Bíblia é um livro antigo, né? Foi escrito por homens, pode ser que tenha algum erro ali, né? Eu vou falar assim: Maomé é o único Deus, aliás, Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Eu vou falar isso porque eu resolvo meu problema aqui. Não.
Aqui é a palavra de Deus. E nós não podemos negociar a palavra de Deus. A palavra de Deus não veio para fazer a gente ficar rico. Eu não vejo nenhum versículo aqui falando que Jesus quer que eu ande numa Ferrari e que eu tenha uma casa na praia. O que eu vejo Jesus falar para mim está lá em Lucas 9, 23, fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e depois me siga. E lá no final, eu vou te dar uma Ferrari. Não tem isso lá no texto. Se eu quiser ter algum bem, eu preciso trabalhar e estudar. Militar legitimamente. Agora, pegar atalhos, fazer algum tipo de mágica evangélica para ficar rico, cuidado, irmãos. É o que nós mais temos visto. Por isso, tantas pessoas estão frustradas com a igreja, frustradas. Quando fala de pastor, não quero nem ouvir falar de pastor, mas vai ver que tipo de pastor estava seguindo. O irmão estava falando que semana passada. Repreendeu o camarada, não quero, não vou ficar mais nessa igreja. Foi para outra, chegou lá e menos de um mês já tinha virado pastor. E já tinha abrido uma igreja. Ora, irmãos, não dá. Por isso que as pessoas, quando vê falar de igreja, ficam escandalizadas. Por isso que nós temos traficante evangélico. Mas a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, veja, abramos a nossa Bíblia lá em 2 Pedro, já estou concluindo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Cuidado, tem muita gente que está com particular interpretação ou particular elucidação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, explica a própria Bíblia. Saiu num jornal, numa televisão, não me engano, foi até no SBT, uma entrevista com um cidadão lá que se falava pastor, se dizia pastor, mas que estava tendo um caso extraconjugal com uma pessoa que frequentava a igreja que ele abriu na própria casa dele. E por que isso? Não, porque ela teve um sonho que estava tendo um filho comigo, aí eu fui abrir a Bíblia e saiu lá no profeta Oséias, pega a mulher do teu próximo e adultera com ela. Aí o repórter perguntou, mas isso aí não está escrito aqui não. O senhor não viu que tem um acento aqui, não é adultera não, é adúltera. Eu tenho que estudar isso aí mais a fundo, não sei o quê. Particular elucidação. Bastou um jornalista, pastor Júlio. Um homem que nem teme a Deus. Ele só usou a gramática, falou, tá faltando um acento agudo aqui, tem um acento agudo aqui nesse U aqui, não é adultera, não é adúltera. Um pouquinho só. E já desmontou aquela teoria satânica, maligna. Então, queridos, nós devemos nos apegar mesmo à palavra de Deus. Outro texto aí em 2 Pedro ainda, capítulo 3, vejamos aqui, versículo 15 e 16, que diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha o detalhe. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então,
aprenda, meus caros, não existe meu modo de ver a palavra de Deus. Se eu falar para o irmão que a minha interpretação, o meu estilo, o meu modo de ver é o melhor, pode correr de perto de mim. Pode correr de perto de mim. Porque não vai produzir glória para Deus, não vai produzir transformação. E não posso deixar de falar isso. Não posso. Enquanto a interpretação estiver sendo fiel àquilo que o autor sagrado está dizendo, podem me ouvir. A partir do momento que começar a florear, colocar coisa ali, irmãos, já sabe, né? Eu quero concluir, pastor. Eu quero concluir, porque é um texto que dá para a gente falar muito, mas o tempo não nos socorre nessa hora. Então, meus caros, primeira coisa que eu gostaria de aplicar com os meus irmãos nessa hora é que a igreja deve permanecer fiel ao ensino, àquilo que foi ministrado. Deve permanecer fiel e não negociar as verdades do evangelho. Porque é um evangelho em que se negocia, em que se transige, um evangelho onde você pode relativizar para não perder certas pessoas, esse evangelho não salva ninguém. O evangelho, ele nos confronta. Pastor Júlio, eu quero só mostrar para a igreja aqui, se você puder aí abrir na sua Bíblia, só vamos fazer, não vamos ler, eu quero só que você abra. Vou pegar as folhinhas aqui. Essas duas folhinhas aqui, elas vão colocar 3, que aí eu pego o capítulo 5, que é onde começa. Só essas 3 folhinhas aqui, ó. Capítulo 5 ao capítulo 8 do livro de Mateus, está lá o Sermão do Monte. É a constituição do crente. Aqui no Brasil nós temos uma constituição, os Estados Unidos tem uma constituição. E o crente também tem. E está aqui, ó, nessas 3 folhinhas, nesses 3 capítulos. Eu tenho uma experiência com esse estudo, com o Sermão do Monte, porque quando eu terminei as bem-aventuranças ali, eu já entendi que eu não era crente coisa nenhuma. Que a minha fé era uma farsa. Que eu era uma farsa. Porque eu não identifiquei em mim nenhum fruto, nenhuma característica que está lá em Mateus capítulo 5, nos 9 primeiros versículos. Estou falando do ano de 2006. Não identifiquei, eu me vi como uma farsa. Falei, pastor Júlio, então eu vou cair fora da igreja, porque eu sou uma farsa e eu não tenho temperamento, não tenho cara para ser hipócrita, para ficar vivendo o personagem pastor Fabiano, não cola em mim, eu não quero essas coisas para mim. Então, eu vou viver minha vida, vou para o bar, vou fazer alguma coisa, mas eu não vou mais mexer com Bíblia nem Evangelho. O Senhor fala, o que é impossível para você é possível para mim. Então eu quero recomendar que a igreja estude o Sermão do Monte. Quer uma indicação de livro para você firmar? Estuda, compra aquele livro, a Felicidade Ser é o Bastante, a Felicidade segundo Jesus, de Carlos Queiroz, é uma exposição do Sermão do Monte. Ou o Sermão do Monte do John Stott também é excelente. Ele vai dar, prepare-se, ele vai dar uma moída muito grande. Porque quando a gente chegar lá, naquela primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, nós já vamos ver, já vamos descobrir pela palavra que eu não sou tão bonzinho assim como eu penso. Que eu não sou aquela celebridade toda. Se eu achar que eu sou alguma coisa, eu não sou pobre de espírito, então eu estou dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor. Eu tenho que ser pobre. Eu tenho que chorar por causa dos meus pecados. E eu só consigo isso estudando a palavra.
A palavra mói a gente, a palavra quebra a gente, a palavra, como diz aqui, ela corrige, ela ensina, ela repreende. Mas também diz lá no Evangelho de João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Evangelho de João 17:17, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. João 5:39, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que nós precisamos, igreja, nos apegar à palavra de Deus, para que a luz, a santidade, a pureza da palavra de Deus venha ser gerada, venha ser transformadora dentro de nós, venha gerar Cristo em nós, a esperança da glória, como diz lá em Colossenses 1:27. Então, quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe. Não sei se eu fiquei no horário aí, está dentro do horário. Irmãos, muito obrigado. Me sinto honrado mesmo, viu, pastor Júlio, poder estar compartilhando a palavra.